Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia e sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI aqui do nosso canal. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma medida que calcule o prazo médio de recebimento, onde você vai poder usar na sua planilha de vendas, na sua planilha de títulos a receber, de títulos a pagar, enfim. Você vai conseguir usar em várias planilhas que você precise fazer essa diferença, precise achar aí a diferença entre essas datas. Beleza, pessoal? Então, desde já, peço que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, que você deixe o seu like e, principalmente, compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis. Agora, vamos à aula. Bom, pessoal, assim como nós fazemos em todas as nossas aulas, primeiro eu vou explicar o contexto e depois eu vou explicar o que nós vamos fazer, tá ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho uma única tabela dentro do Power BI, onde eu já importei, tá? Que é a nossa F Recebimentos. E se eu vir aqui nesse segundo botãozinho aqui chamado Dados, eu consigo visualizar a minha tabela. Então eu consigo perceber que aqui eu tenho a data de emissão, quando foi emitido esse título, ou quando foi emitida essa nota de venda, né? A data de vencimento, quando venceu, quando ele deveria ter sido pago nesse título ou essa venda, e a data que efetivamente foi paga, né? Que é a data de pagamento. Aqui eu tenho a empresa, o tipo de movimento que no nosso caso é só entrada, porque aqui é uma planilha de recebimentos. Tá? O valor original, juros, multa, desconto e aí, por fim, eu tenho o valor recebido, o valor que foi efetivamente recebido. E qual é o nosso objetivo? O que nós vamos aprender nessa aula? A verificar o prazo médio de recebimento, ou seja, quanto tempo eu estou demorando para receber sobre essa venda, sobre esse título. Tá? Então nós vamos aprender a criar uma medida que faça esse cálculo para a gente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a parte de relatórios, tá? Eu vou aqui criar uma nova medida. Como que nós calculamos uma medida? Vamos lá. Eu posso vir aqui na guia Modelagem, tá? E aqui eu tenho a opção de criar uma nova medida. Aonde ele vai criar essa medida? Dentro da minha tabela de recebimentos, beleza? Então a medida ela vai ficar aqui dentro da minha F Recebimentos. Ou eu posso também criar uma nova tabela aí onde eu tenha somente as medidas. Só que no nosso caso, como é uma medida só, nós vamos criar aqui mesmo dentro da F Recebimentos, tá? Eu também tenho uma segunda opção. Ao invés de vir na guia Modelagem, eu posso vir aqui na minha F Recebimentos. Eu tenho aqui esses três pontinhos chamados Mais Opções. E aqui eu tenho a opção de criar uma nova medida também, tá? Então vocês podem seguir aí os dois caminhos. Então vamos lá. Vou vir aqui e criar uma nova medida, tá? Então eu cliquei aqui em nova medida e aí ele vai abrir a barra de fórmulas, onde eu vou digitar a minha medida, tá? Vou digitar a minha função DAX que vai trazer esse cálculo para mim da diferença entre datas. Então vamos lá, o que eu quero? Eu vou colocar primeiro o nome aqui, o nome pode ser o que vocês quiserem, mas eu vou colocar aqui, ó, prazo médio recebimento. E vou colocar aqui o sinal de igual. E aqui eu vou começar a minha fórmula que vai fazer o cálculo desse prazo médio de recebimento. Então vamos lá, pessoal, vamos pensar aqui. O que eu quero na verdade? Eu quero a diferença entre a data de emissão, a data que foi emitida aquela venda ou aquele título, e a data de pagamento, tá? Eu quero saber quanto tempo eu estou demorando para receber, né, sobre aquela venda. Então, concordam comigo que eu tenho que fazer uma média? Eu tenho que tirar uma média de recebimento. Por fim, eu tenho que saber qual é a média de prazo que eu estou demorando para receber aquele título. Então, nesse caso, eu utilizaria a função que me trouxesse a média, beleza? Então, ó, vamos colocando aí na função DAX, seria a função average, né? Que é essa primeira aqui, ó, average, que é onde me traz a média, onde ele faz para mim uma média. Só que o que acontece? Essa função average, o que ela faz? Ela faz uma média considerando toda a coluna, né? Considerando todo o contexto, tá? E na verdade o que nós queremos é fazer uma média linha a linha, né? Porque eu tenho que saber, ó, eu emiti aquela venda tal dia e recebi tal dia. Eu tenho que achar a média entre esses dois dias, tá? Eu não posso pegar ali toda a coluna de data de emissão, toda a coluna de data de pagamento e fazer uma média única. Não vai dar certo, né? Não vai me trazer o valor que eu quero. Eu tenho que ter uma média de cada uma das vendas, certo? Então eu não vou poder usar a função average nesse caso.
Então eu vou ter que usar a função averagex, né? Que nós chamamos aí de funções iterantes. O que é uma função iterante? Que faz o cálculo justamente da maneira que eu estou querendo nesse exemplo. Linha a linha. Ele vai analisar toda a linha toda aquela linha daquela venda e vai fazer um cálculo em cima dessa linha. Ele não vai analisar todo o contexto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando nós vamos usar as funções DAX, porque eu tenho a maioria das funções, né? Ela vai considerar todo o contexto, toda a coluna, mas eu tenho aí as funções iterantes que fazem essa análise linha a linha, tá? Normalmente as funções iterantes são as que terminam com o x, né, no final aqui. Então, ó, average x, né, que é o x. Eu tenho a sum e a sum x. Eu tenho n funções que tem o x no final. Então, esse x no final significa que ela é uma função iterante. Significa que ela vai fazer um cálculo linha a linha. Beleza, explicando isso, eu vou aí utilizar a minha função average x, né? Não posso esquecer aí do x no final. E aí a minha função averagex, o que ela me pede primeiro? A tabela. Qual é a tabela que você quer fazer o seu cálculo? A tabela que eu quero, nesse caso, é a minha F recebimentos, que é a única que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar aqui ó, a F recebimentos e vou colocar como tabela. E aí eu vou dar uma vírgula. Em seguida, ela me pede a expressão. Qual é o cálculo que eu quero fazer? Bom, o que eu quero fazer é justamente, o que eu quero fazer é a média, né? Então, o que eu quero fazer, o que eu quero achar a média é exatamente a diferença entre a data de emissão e a data de recebimento, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que chamar uma função que calcule essa diferença, beleza? Então, qual seria essa função? Seria a função datediff, que eu também tenho lá dentro do Excel, tá? Datediff também tem lá no Excel, só que se eu não me engano, o diff só tem um F, aqui tem 2, beleza? Então, vou chamar aqui a função datediff, e aí eu vou trazer aí as duas datas que eu quero achar a diferença. A data de emissão, eu posso digitar aqui, ó, data emissão, que vai me aparecer aqui, ó, F recebimento, data de emissão, beleza? E aí eu vou dar um tab. Agora eu dou uma vírgula, e aí eu vou para a segunda data, que é a minha data de recebimento. Então, vou vir aqui, ó, data recebimento, e aí eu vou achar aqui, ó, F recebimento, data de pagamento, né, que é a data que eu quero achar a diferença, beleza? Então vou dar um tab, vou dar uma vírgula novamente, e aí ele me pede qual intervalo que eu quero, né? Eu quero calcular essa diferença em dias, em horas, em minutos, em mês, em bimestre, né? Enfim, várias opções que eu tenho aqui. No nosso caso é por dia que eu quero, né? Day, eu quero achar a diferença em dias, beleza? E aí o que eu faço? Fecho a minha função datediff e fecho a minha função averagex, beleza? Tá muito embolado aqui, ficou muito grande, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos dar uma quebrada nessa nossa fórmula aqui. Então logo depois do parênteses aqui eu vou dar um Shift Enter para vir aqui para baixo e logo aí depois da minha função datediff eu também vou dar um Shift Enter aqui para ficar bacana, tá? Vou dar um Shift Enter novamente. Eu poderia até dar mais um aqui, mas acho que já dá para entender legal, tá? Shift Enter. Então, beleza, pessoal. E assim eu fecho a minha função prazo médio de recebimento, ok? Assim a gente encerra essa função. E aí eu vou, ou aperto Enter, ou saio, simplesmente saio dela, e aí ele vai criar para mim aqui, ó, prazo médio de recebimento. Como é que eu sei que essa medida deu certo? Como é que eu vou poder testar essa medida? Eu só consigo testar essa medida utilizando o visual. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o cartão, tá? Esse cartão simples aqui. Vou criar ele aqui, vou botar aqui no meio para que vocês possam ver legal. E aí eu vou trazer a minha medida prazo médio de recebimento aqui para Campos, ó. E aí o que ele faz para mim, ó? Ele faz um prazo médio de recebimento. Ele trouxe aqui, ó, 44,93. Então, por média ali, eu estou demorando cerca de 44, 45 dias para receber sobre aquele título, sobre aquela venda, tá? Então, eu não quero esse vírgula 93, não tem nada a ver para dias, né? Então, como é que eu posso aí mudar isso? Vou clicar na minha medida, prazo médio recebimento,
E aqui ele abre para mim as ferramentas de medidas. Ó, então eu posso vir aqui, ó, em casas decimais, aqui onde está escrito alto, e colocar que eu não quero casa decimal nenhuma, eu vou colocar um 0. E aí o que ele vai fazer? Ele vai arredondar para 45 dias. Então deixa eu minimizar aqui, beleza? E aí, ó, eu tenho prazo médio de recebimento. Deixa eu aumentar aqui também o tamanho. Para melhorar aqui, vou colocar aqui tamanho. Fica mais fácil. Tamanho do texto. Vamos lá, vou aumentar um pouquinho. Tamanho do texto aqui também, no rótulo. Para que vocês possam ver melhor. Então eu estou demorando, eu sei que eu estou demorando cerca de 45 dias. Vou colocar uma bordinha aqui também para melhorar. Borda. Beleza. Eu estou demorando cerca de 45 dias para receber as minhas vendas. Ah, mas se eu quiser verificar esse prazo médio de recebimento por mês, por exemplo, como é que eu faço? Então, ó, basta com que eu clique aqui novamente no prazo médio de recebimento, que foi a medida que nós criamos, tá? E aqui embaixo é só mudar o final aqui da DateDiff, ao invés de trazer em dias, trazer em meses, ou hora, ou minuto, ou do jeito que eu quiser. Eu vou colocar um mês, por exemplo. E aí eu vou dar um Enter. E aí ele vai mudar para mim, ó. Então eu estou demorando cerca de um mês, né? Aqui porque eu não tirei a casa decimal. Tô um mês, 1,5 aí, ou são a quantidade de meses que eu estou demorando para receber aquele título, para receber aquela venda. Então, pessoal, eu consigo utilizar essa medida numa planilha de tanto de títulos a receber quanto de títulos a pagar. Eu consigo utilizar também numa planilha de vendas, né, para verificar quanto tempo eu estou demorando para receber. Então aí tem N contextos que eu posso usar essa função AverageX, né, que é a função de medida que verifica linha por linha, e a DateDiff, né, que faz justamente esse cálculo da diferença entre uma data e outra. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado da aula. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.